Como eu era atleta, nunca imaginei que eu ia ter um problema desses, né? Mas o problema todo estava focado lá, naquilo que eu ingeria, ou naquilo que eu não ingeria, né? Porque isso também é importante. Eu tenho 3 perguntas dentro da... O que é que você está fazendo hoje em relação à sua saúde que você deve parar de fazer? A segunda pergunta, o que é que você está fazendo hoje em relação à saúde que você precisa começar a fazer? E tem uma outra ainda, o que é que você não está fazendo pela sua saúde hoje e precisa iniciar a fazer? Essas 3 perguntas identificaram a minha proposta direta para uma busca mais acentuada pela saúde em relação àquilo que eu ingiro e aquilo que eu deixo. E fisiologicamente estou muito melhor, em relação, particularmente, fazem 9 anos que eu não sei o que é ficar doente. Tanto que hoje mesmo conversei com um nosso aqui, de que eu fui diagnosticado com 2 situações com perda de saúde, 9 anos atrás, e foi me direcionado a ingerir 2 medicações por dia até o fim da vida. Fazem 9 anos que eu não uso nenhum dos 2 medicamentos, porque eu mudei a minha estrutura de vida, tanto dentro da fisiologia mesmo, que hoje propõe uma vida completamente diferente. E eu fiz... Olá, tudo bem? É nóis! Então tá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está com um modelo diferenciado, especial. A gente está falando aqui direto dos estúdios Ox de televisão. Eu e o Edson aqui nesse sábado maravilhoso, depois de chuvas, né, Edson? Que nos Esse sol diz que Deus é o sol que nos brilha, portanto estamos aí. É verdade, muito bom. A gente acredita, acho que tivemos uns 7 a 10 dias mais ou menos de chuvas bem intensas, né? E eu acredito que agora o sol começou a brilhar, já fazem uns 2 dias, né? A gente ainda vai mais uns 2, 3 dias nesse clima bem agradável, né? Se Deus quiser, que permanecerá nesse... Sim. Tu sabe que falando sobre chuva, posso contar aqui Com uma coisa. certeza. Nós estávamos lá no local agradável lá da nossa família, né? Aí nós pegamos toda aquela pancadona de chuva, mas desceu o mundo, né? E nós lá dentro do galpãozinho lá, e a Alicia dentro de uma barraquinha que nós tínhamos levado para ela brincar, e daqui a pouco tirando e fechamos a barraca e tudo, daqui a pouco tinha água dentro. Não vence. Delicado. Coisa boa. É isso daí, a gente lidando com as adversidades, né? Até para a gente que está nos olhando e nos assistindo, hoje a gente vai falar um pouco sobre o que fez com que o nosso amigo Edson viesse então desse lado aí das câmeras, né? No qual a gente fazia os nossos podcasts. Ele no seu estúdio, nós nos nossos estúdios. E o que fez com que ele hoje se juntasse, né? Criasse essa simbiose maior, então, né? Entre a academia e a vida dele. A gente vai contar um pouquinho mais sobre isso no episódio de hoje, né? Pô, legal isso. Tu sabe que eu me lembro com muito carinho das nossas lives, né? E isso me deixa muito feliz, assim, tanto que eu já verbalizei para ti que a gente tinha que vontade de fazer, e graças a Deus agora estamos, né, fazendo isso de forma direta, né? Isso me deixa muito feliz, porque receber um convite para trabalhar com pessoas que sabem o que querem da vida é muito diferente, né, das pessoas assim que têm essa dificuldade de entender o mundo, de entender a vida, né? Então, quando eu recebi o convite, eu entendi como uma proposta divina mesmo, em relação a tudo aquilo que a gente está se propondo, até porque a área da fisiologia é uma área que eu gosto muito.
E quando o Gustavo verbalizou em relação a essa ideia de vir aqui por causa da fisiologia, um dos motivos seria esse, eu fiquei muito feliz mesmo, né? Trago meus livros aqui, fico estudando de vez em quando, porque é importante, né, atender todas as pessoas de forma muito promissora, aquilo que eles vão fazer em relação à academia, mas ao mesmo tempo a gente tem que se enculturar com coisas normais, para que daqui a pouco haja uma pergunta, a gente saiba o que responder. Mas eu fico muito feliz de estar aqui na família Ox, né, e fazer parte disso. Eu acho que eu penso profundamente de que isso tem uma razão de ser, né, e quero realmente contribuir o máximo possível. E hoje, Edson, se fosse para tu me falar assim, quando tu recebeu o convite, até agora está, então, nos dias, dia a dia aqui, o que mudou isso na tua fisiologia, já que tu é um cara da fisiologia? O que tu sente assim que o teu corpo, o que a tua fisiologia começou a responder de forma diferente do que estava respondendo antes? Quando eu recebi o convite e participei os horários que eu podia ficar, eu logo coloquei a minha disponibilidade para estar de manhã, a partir das 6h30, porque é um horário que eu acordo cedo. Então, o senhor acorda, que hora tu acorda, Ed? Em torno de 4h30, 5 horas, mais ou menos por aí. Quando eu não tenho compromisso, vai mais ou menos umas 6h30 lá. Né? Mas normalmente eu coloco para despertar o relógio, mas ele nunca desperta, eu acordo antes dele. Que legal. Né? Já economiza uma pilha. Já. Ou uma carregada, porque celular, né? Quer dizer, usa o celular. Eu deixo lá na sala. Nada fica ligado no nosso quarto, nada fica ligado. Né? E o celular fica lá, ou no banheiro, que fica do lado, ou na sala, que fica mais adiante. A gente dá para escutar tudo isso, mas eu acordo antes dele. Né? E fisiologicamente estou muito melhor. Em relação, particularmente, fazem 9 anos que eu não sei o que é ficar doente. Tanto que hoje mesmo conversei com um amigo nosso aqui, de que eu fui diagnosticado com 2 situações com perda de saúde há 9 anos atrás, e foi me direcionado a ingerir 2 medicações por dia até o fim da vida. Fazem 9 anos que eu não uso nenhum dos 2 medicamentos, porque eu mudei a minha estrutura de vida, tanto dentro da fisiologia mesmo, que hoje propõe uma vida completamente diferente. E eu fico muito feliz, mas muito feliz mesmo, de poder partilhar isso aqui. Porque muitas pessoas vêm me perguntar em relação ao desenvolvimento, não só psicomotor, mas ao desenvolvimento fisiológico do músculo. Isso me deixa muito feliz de responder e tal. Até eu acho que eu falo demasiadamente muito em relação a algumas coisas, mas a gente gosta de falar isso. Eu fico realmente muito feliz de ter também essa proposta fisiológica de acordar cedo, de estar disposto, né, de muitas vezes vir, porque eu sou um dos amantes do jejum intermitente, então eu às vezes venho em jejum para cá e gosto de fazer isso e me sinto muito bem com isso também, né? E almoço também muito bem. Eu ia dizer, que bom o jejum, já dá para economizar um pouco, mas quer dizer que pera tudo no almoço não. Ainda mais se é o dia da polenta. Aí o dia da polenta não sobra nada na panela. Não, nem pensar em jejum. Tem dias, Felipe, que tem dias que a Elza me pergunta, tá no intermitente? Mas ela traz algumas coisas para agradar, eu saio do intermitente. Muito bom. Né? Porque uma vez, um amigo meu, chamado Felipe,
ele me disse assim, por isso que se chama intermitente, né? Porque a gente pode desfazer ele numa hora, exatamente isso, né? A palavra já anuncia, né? Eu sempre me lembro disso que tu me falou. E ela disse, mas é verdade. Então, às vezes ela faz um agradinho, tranquilo, não sou nem um pouco neurótico nessa situação, né? Faço porque vejo motivos não fisiológicos, mas metabólicos mesmo em relação a isso, né? Toda proposta de emocional que envolve a saúde mesmo, né? Nas 3 esferas, saúde, física, emocional e espiritual, né? E eu sinto profundamente nisso. Assim. Porém, eu sinto que o agradinho dela, às vezes, isso também propõe uma apanhada emocional muito grande, que isso realmente eu levo em consideração e aquele intermitente daquele dia deixou de ser. Boa, que legal. E eu ia uma curiosidade, quando tu falou ali que tu deixa todos os aparelhos fora do teu quarto, que está fora do alcance assim mais próximo, né? Isso tem algum motivo, alguma coisa assim que tu poderia nos explicar um pouquinho? Radiação eletromagnética. Né? Tudo que é ligado na luz gera eletromagnetismo. E as nossas células, tu sabe muito bem, né? Que os neurônios, por exemplo, eles não se tocam. Eles se comunicam simplesmente por magnetismo, por eletricidade. Ou seja, o eletromagnetismo interfere no nosso metabolismo, de como o corpo vai responder. Então, se eu tenho um celular, por exemplo, ligado na luz, durante a noite, ao lado da minha cama, ao lado da minha cabeça, né? Isso vai produzir uma poluição eletromagnética naquela geração que pode ir até uma certa... Tu imagina, por exemplo, um Wi-Fi está lá na sala e tu está no quarto pegando Wi-Fi, então eletromagnetismo, entendeu? Então, tudo isso vai produzindo uma reação, uma poluição, que vai fazendo com que as tuas células, elas respondam de maneira inadequada em relação com esse processo. Então, à noite, por exemplo, tu acorda mal-humorado, tu acorda cansado, tu acorda realmente sem energia, simplesmente porque aquele eletromagnetismo tirou isso tudo de ti durante a noite. E quando tu se propõe, lá em casa nós temos um dispositivo lá em casa, onde ele te libera, ele suga todo o eletromagnetismo para ele. Que interessante. Dá em torno de 50 metros além da onde ele está instalado, que ele suga todo o eletromagnetismo. Então tu fica, basicamente, todas as pessoas que estão a 50 metros ficam liberadas dessa poluição, né? Então isso me deixa muito feliz. E funciona muito bem, porque mesmo acordando este horário assim, eu acordo realmente muito tranquilo, com uma energia positivista mesmo, né? Uma energia realmente muito poderosa mesmo. Venho trabalhar com muita tranquilidade. E tem vezes, por exemplo, né, quando o jejum é pela manhã, né, que volto com aquela vontade feroz, né, de assimilar aquela grandiosidade que a Elza faz ao meio-dia, que eu fico realmente, né, muito feliz com a proposta assim. Mas tem essa ala negativa dos aparelhos ligados na luz que realmente retiram nossa energia. Isso faz muito tempo já que tu age assim, dessa forma? Assim, Mais ou menos uns 9 anos. Mais ou menos todo esse tempo que eu já tenho. Porque o que acontece, Felipe? Eu fui atleta por muito tempo. E o que me levou a pensar, eu era atleta, mas tive 2 problemas sérios de saúde, um cardiológico e um prostático. Sendo atleta, não, isso me levou a pensar, não pode ser verdade, eu tenho que ter alguma coisa diferente. Então,
Hoje eu tomo 2 litros, 2,5 litros de água, uma coisa que eu não fazia há 9 anos atrás. Né? Hoje eu tomo suplementos, né? Um dos suplementos que eu tomo é vitamina D, a não ser que um dia que eu tomo bastante sol, eu não preciso tomar suplemento, eu já tomei o sol. Né? Vitamina B12, B9, B6, complexo B praticamente todo. Então isso tudo propus a partir daqueles meus estudos, né? Em relação ao meu primeiro livro foi em 2017, depois o segundo livro foi em 2018, o outro foi em 2021, né? Mas tudo veio nos estudos, a partir de 2014, mais ou menos, né? Vou fazer os 9 anos. Pô, cara, que legal. E deixa eu te perguntar, essa virada de chave, essa mudança assim, que tu teve, assim, foi, vamos dizer assim, foi no amor, tu vendo assim, as coisas acontecerem de uma forma agradável e tal, ou foi alguma dor que tu sentiu ou que algum parente tenha sentido, assim, que tu decidiu quase que forçadamente mudar, assim? Não foi por parente nenhum, foi comigo mesmo. Tanto que eu te disse, a relação, por exemplo, eu fui diagnosticado com flúor atrial, um descompassamento entre ventrículo e átrio, que fazia com que muita quantidade de sangue permanecesse no coração. Né? E isso é um problema, porque pode coagular para o cérebro. Né? E como eu era atleta, nunca imaginei que eu ia ter um problema desses. Né? Mas o problema todo estava focado lá, naquilo que eu ingeria, ou naquilo que eu não ingeria. Né? Porque isso também é importante. Eu tenho 3 perguntas dentro o que é que você está fazendo hoje em relação à sua saúde que você deve parar de fazer? A segunda pergunta, o que é que você está fazendo hoje em relação à saúde que você precisa começar a fazer? E tem uma outra ainda, o que é que você não está fazendo pela sua saúde hoje e precisa iniciar a fazer? Essas 3 perguntas identificaram a minha proposta direta para uma busca mais acentuada pela saúde em relação àquilo que eu ingiro e aquilo que eu deixava de ingerir. Então hoje eu tenho uma percepção boa, não vou dizer total, claro, né? Porque ninguém é 100%, né? Mas eu tenho uma percepção boa daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente necessita, até mesmo pensando nos telômeros. Os telômeros de 120 anos que, né, a ideia é ter uma proposta de vida realmente próspera, mas contínua e que vai ter mais vida, mais tempo de vida, mas não necessariamente tempo de vida sem saúde, né? Porque hoje a gente vê, por exemplo, as pessoas vivendo mais e sem qualidade. Então, qual é o sentido disso? Só o coração batendo, respirando, mas não desfrutando de nada. Não desfrutando, exatamente. Então eu vejo essa possibilidade. Então, eu tenho uma percepção dentro do curso de 12 passos de que é possível envelhecer com saúde. É possível envelhecer com saúde. Então eu vejo isso como uma proposta realmente. Né? Tu sabe que tu falando isso daí, Edson, até para quem não conhece a academia aqui, a gente está a poucos metros aqui da recepção, onde é que tem a catraca, né? E por muitas vezes a gente acompanha, né, pessoas, então nós estamos no 2º piso, né? Subindo as escadas ali, já é uma situação talvez um pouco contrariada, né? Muitas vezes daqui a pouco o médico que mandou, muitas vezes daqui a pouco foi a esposa que mandou, marido que aconselhou, porque o marido não manda, ele só dá um aconselhamento, dá uma sugestão, né? Uma série de os filhos, né? Talvez muito incentivados, assim como vai lá, meu filho, tem que fazer exercício e tal, e acabam não passando nem da catraca. Eles acabam só perguntando algumas coisas aqui no balcão, né? E encaram aquilo ali como um limite máximo daquilo que eles poderiam fazer. E aí continuam, muitas vezes levando
aquela proposta, aquela estrada que está levando eles para foi um caminhão que passou aqui, está levando eles para um caminho do qual vai muitas vezes desencadear, né, Edson, numa situação parecida com a do Edson, pior, não tão grave, né, mas que vai desencadear em algo que vai fazer com que a pessoa, aquela mesmo que estava subindo aqui contrariada, recomendada por seja lá quem for, que muitas vezes acabou estopando a jornada dela rumo a uma saúde diferenciada, rumo a uma vida diferenciada, porque ela foi mestre em dar desculpas para ela mesma, no sentido de que eu não vou poder porque